Lembro quem era. Bom dia, Victor. Bom dia, Vera. Bom dia, Duda. Aqui tem 10. Chega mais gente aqui. Oi, Estela. Oi, bom dia, Luana. Tá faltando ainda Giovanni, tá faltando a Luísa e a Camila. A Camila veio na aula? Camila estava na outra aula, alguém lembra? Não me lembro, prof. Tava? Não me lembro se ela tava. Ah, tá. E a Luísa? São as A duas que Luísa, estão. Hã? a Luísa já tá na aula. Ela até te deu bom dia. Só se ela saiu. A Luísa tá? Ela mandou até ali no chat, ó. Ah, não, foi a Luana, esquece. Desculpa. A Luana, não foi a Luísa. A Luana que me deu bom dia e que tava. Falou no. Tá, pessoal, então aqui, ó. O que a gente tinha para hoje mesmo? Deixa eu ver aqui. Separação de mistura. Ah, já era direto? Começar com separa, não tinha nada para corrigir? Não. A não ser Ah, que tu queira corrigir a Tu prova, pediu, né? Eu não sei. tu pediu pra não. gente pesquisar a separação lá, alguns tipos. Tinha que pesquisar pra quinta, Vitor. Ah, tá. Não, né, era para vocês ir olhando, né? Os métodos de separação de mistura. Isso na outra aula eu falei, né? Sim. E ainda manda no planejamento semanal. Não. No semanal eu disse que eu ia falar de uma mistura para vocês, que vocês iam dizer quais eram os métodos que usariam para separar. Não foi? Sim. Aqui, ó. Vou pegar para vocês o planejamento aqui. Ó, no ano, planejamento da semana. Então, assim, nessa terça-feira vamos estudar os principais processos de separação de mistura. Como tarefa para quinta-feira, deverão identificar os métodos de separação que deveriam ou poderiam
utilizados para separar duas misturas que eu vou apresentar para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar de duas misturas para vocês, certo? Vocês vão fazer essas misturas em casa e vão separar, vão descobrir como é que vocês separam essas misturas. São os métodos que vocês vão usar para separar, tá? É isso. Certo? Ô, Então, a gente tá pregada aí? Não. Aqui, vocês vão fazer. Vou falar hoje, no final da aula. Olha, pega um vidro, mistura tais e tais coisas. Vocês vão misturar. Agora separem, e eu quero, vamos supor, 2 elementos dessa mistura separados. Eu quero todos, né? Que seria muito mais difícil separar todos, mas eu poderia dizer que eu queria todos separados, certo? Uhum. Então, eu vou dar 2 misturas para vocês, eu vou falar de 2 misturas, vocês vão anotar e vão fazer as misturas em casa. Fizeram as misturas, vocês vão separar, certo? Os elementos da mistura. Aí, depois, vocês vão me contar que métodos vocês usaram para separar. Entenderam? Sim. Tá? Claro que eu vou procurar separar coisas que vocês têm em casa, bem fácil, eu não vou dar a destilação do petróleo. Certo? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui. Vou só pegar aqui. Nossa, é tanta... Gente, meu Deus. Gente, então assim, antes de começar, só queria dar uma revisadinha numa coisa. A gente sabe que tudo que tem grande energia, né, mas é formado por átomos, né? Então, a matéria é formada por átomos, né? Os átomos formam as moléculas ou compostos iônicos, né? E estes formam as substâncias. Só que na natureza a gente encontra essas coisas misturadas, né? Se a gente for pensar na crosta terrestre, certo? E aí a gente tem na crosta terrestre a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, que fica acima da crosta, a gente vai ver que tudo isso tem um mundo de átomos, de moléculas, de compostos iônicos, de substâncias, que formam isso tudo, né? Boa parte dos minerais que a gente conhece, dos elementos químicos que a gente extrai desses minerais, estão todos na crosta terrestre, tudo misturado, né? Vamos supor aqui, ó, só deixa eu pegar aqui, eu já mostrei para vocês na outra aula, mas eu vou pegar de novo aqui. Ó, se eu pegar uma pedra como essa aqui, ó, que é o granito, né? O granito, quem sabe que tipo de rocha é essa aqui? Quem lembra o tipo de rocha que é o granito? E, gente? Não lembro. Isso é um Ninguém granito. lembra? Eu sei, mas que tipo de rocha é o granito? A rocha de... Sedimentar. Não. Essa aqui é uma rocha magmática. Granito é uma rocha magmática. Eu tinha até me esquecido o nome de rocha. Foi no sexto ano que a gente aprendeu. Ela é uma rocha magmática e é intrusiva, né? O basalto é uma rocha magmática extrusiva. É a rocha que se forma depois que a lava sai do vulcão, a forma basalto, né?
a rocha que vai se formar depois e tal, milhões de anos depois ali, é o basalto. E essa daqui é uma rocha intrusiva, ela se forma dentro, né, não se forma fora, certo? E ela é composta basicamente de 3 minerais. É o quartzo, né, que é o transparentezinho que tem aqui, que brilha, ó, estão vendo? Dá uns brilhinhos, né? Esse brilhinho é do quartzo. A mica também dá um brilhinho, essa pretinha aqui, ó, tá? Então, ela é formada basicamente de quartzo, de feldspato, que é esse que fica aqui meio begezinho, às vezes ele tá meio amarronzadinho, né, rosado, essa parte aqui, ó. E a mica, que é a preta, o quartzo, que é o brilhosinho, branquinho, meio transparente, né, então são esses minerais aqui. Veja bem, ó, né, na outra aula, quando a gente estava falando de misturas, a gente falou disso aqui. Se eu coloco uma pedra dessa dentro d'água, eu já vou ter 4 componentes na mistura. Vou ter a água, vou ter o quartzo, o feldspato e a mica, né? Porque esses minerais aqui, estão formando essa rocha, eu consigo ver as fases deles, eu consigo ver onde é que está preto, onde é que está mica, onde é que está bege, meio amarronzado, rosado, onde tem o feldspato, onde está brilhosinho transparente, que é onde tem o quartzo, tá? Então, a gente encontra as coisas na natureza tudo misturado, né? Tudo junto, misturado, né? Aí, o homem precisou ir criando formas, né, de separar essas misturas, né, muitas para chegar em substâncias e outras para chegar em elementos mesmo, elementos químicos, átomos, né, enfim. Então, um conjunto de átomos. Então, é isso que a gente vai ver agora, são os métodos de separação de mistura, que tornam possível, né, a gente ter, por exemplo, gasolina, óleo diesel, plástico, enfim, todas as coisas que a gente tem são derivados do petróleo, né? O petróleo, ele é tirado da natureza, né? E aí, através de métodos de separação, que é a destilação fracionada, né? Vai fazendo o quê? Vai tirando os componentes dessa mistura, que é o petróleo, e nos dando substância para produzir coisas, né? Então, os métodos de separação de mistura são importantíssimos na vida das pessoas, não só na indústria, na produção, como na vida cotidiana, né? Eu tô sempre separando misturas, direto, né? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Um pouquinho dos métodos de separação de mistura. Eu selecionei alguns, nem todos estão no livro, tem alguns que estão, outros não estão no livro, estão aqui, tá? Não está vendo? Sim. 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 Nós vamos começar com as misturas heterogêneas de um sólido e de um líquido, tá? Eu posso ter uma mistura heterogênea onde eu tenha um sólido e um líquido. Eu posso também ter sólido, né? Tá? Quando eu tenho um sólido e um líquido, a densidade entre eles, né, é diferente, o que vai acontecer? Eu posso usar o método da decantação, certo? O que é isso? Vamos supor, a água e terra, né? Num primeiro momento eu vou misturar, vou ter uma mistura barrenta, uma água barrenta, né? E depois de um tempo, o que vai acontecer? A água vai subir e o sólido vai se depositar no fundo, certo? Que método é esse que eu uso para deixar uma mistura descansar, né? Para ver se alguma coisa vai se depositar no fundo. É a decantação, tá? Então, usando esse método aqui, vamos supor, eu misturo uma coisa, e aí, primeiro momento, eu deixo parada lá para ver se vai depositar alguma coisa no fundo.
Se depositou, né, eu vou ter duas fases nessa mistura. Então, aí eu vou usar algum método, né, eu vou retirar essa água aqui, certo? E vou ficar só com o que tem no fundo. Eu posso fazer isso dessa forma aqui, ó, usando uma vareta de vidro, né, e virando lentamente até eu conseguir tirar toda a água, certo? Eu separo. Eu posso fazer isso aqui também com sifonação. O que seria isso? Colocar uma mangueirinha aqui, ó, né? E ir sugando a água, retirando a água. Eu dou aquela sugada primeiro para tirar o ar de dentro da mangueira, né? Depois, por diferença de pressão, porque eu curvo a mangueira, a água vai saindo até chegar lá no fundo, onde eu vou ter só a parte sólida. Então, isso aqui seria decantação. Num primeiro momento aqui, ó, quando eu misturo, eu fico com uma aparência homogênea do sistema, né? Mas quando eu deixo decantar, né? Eu deixo a parte sólida descer, né? E se depositar no fundo, aí eu passo a ter duas fases bem distintas. Depois é só fazer separação. Alguma pergunta, pessoal? Ou tá Não, tranquilo? tranquilo. Uhum. Por enquanto, sim. Essa aqui é bem tranquila, método de separação de mistura é mumu, tá? Filtração. Até aqui todo mundo já viu, já fez na vida, né? Eu uso um filtro de papel ou qualquer outro tipo de filtro e vou filtrar, né? Quando eu tenho coisa sólida misturada com algum líquido, certo? Aqui no caso, tá, ó, utilizada como sólido se encontra em suspensão por exemplo, carvão misturado com água, né? Tem carvão e água, quero separar, né? Quero ficar só com carvão. O que eu vou fazer? Vou usar um filtro e vou passar essa mistura aqui pelo filtro e eu vou ter aqui embaixo a água, aqui o carvão. Simples assim. Filtro de café todo mundo tem em casa, né? Aqui, gente, eu tenho a centrifugação. Essa daqui, ela é muito usada quando o sólido está em suspensão, né? As partículas são tão pequenas, elas vão passar por um papel filtro, tá? Mas isso vai acontecer com rotação, certo? Eu vou girar, 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 girar isso aqui, e no giro, na centrifugação, a aceleração centrípeta faz com que a parte sólida se cole nas paredes da centrífuga, certo? A parte líquida saia dela, tá? Daí o que que acontece? Eu vou ter separado a parte que estava em suspensão da parte líquida. Isso acontece, por exemplo, uma centrífuga, a gente tem exemplos, né, de centrífuga, aqueles recipientes que a mãe usa em casa, bota folhas de verduras e gira, 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 a água sair da folha, a folha fica bem sequinha. Alguém tem isso em casa? Essa centrífugazinha de folha de salada? Sim. Já viram a mãe fazer, né? Máquina de lavar roupa, por exemplo. Eu tenho. É? Máquina de lavar roupa também. Claro que a roupa daí não é partícula minúscula em suspensão, né? Mas aquela roupa está suspensa ali dentro daquela água. Eu começo a girar, o que vai acontecer? A água sai e a roupa se gruda nas paredes da centrífuga, né? E fica mais sequinha, certo? Aqui é uma centrífuga, né? Usada em laboratório, né? Eu coloco aqui nessas hastes aqui, ó, o sangue, e a gente sabe que no sangue tem os elementos segurados do sangue, né? Hemácias e tudo, plaquetas e os leucócitos, né? À medida que isso aqui gira, o que que vai acontecer? A parte dos elementos segurados vai ficar no fundo, né? E o plasma sanguíneo fica em cima. Então, sempre que a gente faz exame de sangue, o nosso sangue é colocado na centrífuga, naqueles tubinhos, para poder girar e separar a parte dos elementos segurados do sangue da parte do plasma, tá? Todo mundo entendeu aqui ou precisa de mais alguma coisa? Até aqui tudo certo?
Tudo. Mistura heterogênea sólida. Vamos ver as misturas sólidas agora. Ó, aqui. Vamos imaginar que eu tenho utilizada quando os sólidos têm grãos de diferentes tamanhos. Por exemplo, uma mistura de areia e farinha, né? Então, se eu tenho areia e farinha, eu tenho grãos de tamanhos diferentes. Daí eu posso fazer a peneiração. É que todo mundo usa e faz direto na cozinha, né? Será que entrou alguém? Ouvi um barulho, não sei se é alguém pedindo. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Não, né? Ninguém pediu para entrar. Então vamos lá. Tá todo mundo na sala pra ouvir, eu acho. Ah, Tá todo mundo na sala, eu acho. acho que não, acho que a Camila não entrou, né? Só a Camila aqui não. Verdade. Pois é. Ó, gente, mistura heterogênea líquida, tá? Então, vamos supor aqui, ó, se eu tenho um líquido menos denso, que é o óleo, né, e um líquido mais denso que a água, eu posso usar isso aqui, ó. Isso aqui a gente tem lá no laboratório da escola, funil de decantação. É um funil que tem uma torneirinha aqui, ó, certo? E aí eu boto, por exemplo, uma mistura de água e óleo aqui dentro, né? E eu abro a torneirinha e deixo escorrer até sair toda a água. Quando sai toda a água, eu fecho a torneirinha, fico com óleo aqui em cima e separo na boa, tá? Então, é uma decantação com funil feita com material de laboratório, que é o funil de decantação. Isso aqui é para mistura heterogênea líquida, tá? Daria para fazer com água e areia, como é aquela outra lá da decantação de misturas sólido e líquido? O que vocês acham? Daria para usar esse instrumento? Não, porque o sólido não vai conseguir entrar, né? O sólido não vai conseguir sair aqui, na verdade, né? Ele vai estar umedecido, forma uma espécie de barro, vai trancar aqui a passagem trancaria a passagem da água que ficaria aqui em cima, né? Que é a menos densa, certo? Nesse caso aqui, ó, é uma mistura heterogênea líquida, os líquidos têm densidade diferente, mas ambos são líquidos, então a passagem do funil é tranquila, não é que nem areia ou no caso ali argila, e a argila ia se depositar aqui, ó, e não ia passar, né? Então, não daria para usar o funil de decantação no caso de uma mistura heterogênea líquido com sólido, tá? Só dá para usar em mistura heterogênea líquida, certo? Essa aqui é a destilação. É uma destilação bem simples, né? Ela é utilizada para separar componentes de diferentes pontos de fusão. Que é ponto de fusão mesmo? O ponto que evapora, que começa. Evapora? Não, que começa a ebulir. Ebulição. Não, mas aí é ponto de ebulição, ponto de fusão. Estado sólido para o líquido é o ponto de fusão. O ponto de fusão, toda matéria tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição, tá? No caso da destilação aqui, eu vou usar tanto ponto, se ela tem ponto de fusão, ela tem ponto de ebulição diferente, né? Então, na verdade, eu vou usar aqui o termômetro para olhar o ponto de ebulição, não de fusão, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou colocar dois líquidos misturados, eles estão aqui, tá? Eu sei que eles têm pontos de fusão e de ebulição diferentes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um termômetro aqui, ó, certo? E vou começar a esquentar esse líquido. Então, vamos imaginar
aqui eu tenha álcool, certo? Que entra em ebulição a 70 graus, certo? E a água que vai entrar em ebulição a 100 graus, tá? Essa água aqui é destilada, é água pura. Então, eu vou usar esse aparelho aqui, gente, ó, tá? Vou usar esse aparelho aqui. Esse aparelho é o destilador, tá? Ele tem, ó, um cano aqui, esse caninho aqui, ó, que vai receber o vapor que vai sair daqui, certo? Esse caninho, ele passa por dentro de um outro cano, esse aqui, ó, tá? Certo? Então, aqui dentro tá passando vapor, certo? Aqui tá entrando água, tá? Esse desenho aqui tá todo errado, né? Porque aqui tá a entrada de água, parece a saída, aqui tá a saída, parece a entrada, tá? Mas ele tem uma entrada de água e uma saída de água. A água fria ficar correndo aqui dentro, ó, tá? E esfriar esse vapor que entrou aqui nesse cano, certo? O que que acontece? Vamos imaginar assim, ó. A mistura aqui, o álcool começa a evaporar, e eu sei que esse álcool, ele começa a ebulir em 70 graus. Daí eu olho aqui, o termômetro atingiu 70 graus. Então, o que que vai começar a ebulir? Qual é o vapor que vai começar a entrar dentro desse cano aqui? O do álcool, certo? Quando ele entra aqui nesse cano, entra vapor a mais de 100 graus, né? A mais de 100 graus, a 70 graus para cima. Ele entra aqui, ó, tá? Quando ele entra aqui, o que acontece? Ele encontra esse cano aqui que tem água corrente fria. Então, esse vapor aqui, ele vai esfriando. E se ele vai esfriando, ele vai se tornando líquido. Começa a cair aqui, ó, tá? Como esse álcool é um álcool puro, né? O que acontece? A temperatura aqui não vai mudar enquanto ele estiver mudando de estado físico, passando por líquido aqui dentro, certo? Então vai passando, vai caindo, vai caindo, vai caindo o líquido aqui dentro. E eu sei que esse líquido que está caindo é álcool, porque o termômetro aqui não está variando a temperatura ainda e não chegou ainda a 100 graus a água poder ebulir, certo? Então, o que que acontece? Quando a temperatura não mudar, eu estou coletando aqui álcool, certo? Quando a temperatura começar a mudar aqui, eu já tenho que tirar esse recipiente aqui, certo? Porque daí é porque já parou de evaporar, de evaporar não, de ebulir o álcool aqui, né? E cair aqui dentro, certo? Eu coloco outro vasilhame, quando a temperatura atinge 100 graus, começa a ebulir a água, e o vapor da água vai entrar aqui, vai esfriar aqui dentro, vai cair aqui na forma líquida, tá? Alguma pergunta sobre destilação? Alguém queira fazer? Mas sem todos os equipamentos, a gente não consegue fazer isso em casa, né? Consegue de alguma forma, assim, vamos supor, se tu colocasse álcool 70, né? Claro que não vai fazer isso porque é perigoso, mas assim, se eu colocar álcool 70 numa panela e água de torneira, provavelmente o álcool 70 ele vai ebulir um pouquinho antes da água da torneira, tá? Um pouquinho antes, não é muita coisa. Então, se eu colocar um termômetro ali dentro daquela mistura, né? Colocar uma tampa em cima da panela, né? E ficar olhando o termômetro. Vamos imaginar que o termômetro chegou a 80 graus, tá? Então, aquela mistura ali está ebulindo, e o que está entrando em ebulição primeiro? O álcool, certo? Ele vai subir para a tampa. Daí na tampa, né, vai ficar aquelas gotículas de uma substância líquida. Provavelmente eu vou tirar aquilo ali, se tiver a uns 80, 80 e poucos graus, vou provar aquele líquido e vou ver que é álcool, que ebuliu, tá? A água ainda não começou a ebulir. Apesar de fazer com água com torneira, é complicado, porque a água com torneira tem muita substância em pontos de ebulição, né, diferente, certo?
Então, ela é uma mistura, ela não é pura. Seria mais difícil de fazer em casa. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiria, assim, minimamente entender o processo fazendo isso, né? Eu pego, vamos supor, botar um pouco de vinagre, né, num a ferver, né? E tu vai perceber a diferença, assim, a tampa, provando o sabor que ebuliu na tampa, tu vai perceber que dá para dar uma separada em alguma coisa, assim, né? Mas é mais difícil. O mais eficaz é ter o condensador ali, né? É o destilador. É esse aparelhinho ali que eu falei para vocês, tá? Mais alguma coisa? É só isso mesmo. Eu queria Tá saber. bom. Vamos continuar aqui. Esse aqui a gente chama de condensador, tá? Ele é sempre assim. Ali na escola a gente tem isso aqui também, tá? É um tubo assim, ó, né? Tem uma entrada e uma saída de água, é para resfriar esse tubo que coleta aqui vapor, tá? Resfriar e tornar líquido, né? E é isso aqui só. Eu vou precisar só das rolhas furadas para conectar, fazer as conexões, dá para fazer, né? Agora vocês peguem o livro de vocês, tá? Pegando o livro aí. Vocês têm aqui na página 59, vamos olhar ali, ó. Vocês têm a peneiração, ele está falando de método de mistura. O livro falou da peneiração, da decantação, só que falou só da decantação, do funil de decantação aqui, né? A decantação para misturas heterogêneas entre líquidos, tá? Ele falou da decantação simples, da filtração, da evaporação, tá? Evaporação é um método de separação de mistura, né? Que é usado, só que nesse método de separação de mistura, o que que acontece? Aqui eu quero obter um elemento da mistura, vamos supor, eu tenho água e sal, né? E eu quero obter só o sal, né? O que que eu faço? Eu vou botar essa água com sal para evaporar, né? Aí, depois de um tempo, eu vou ter só sal, né? A água evaporou para a atmosfera, certo? Então, é um método de separação bastante usado nas salinas, né? Na produção de sal. O que eles fazem? Eles represam a água do mar, né? Em tanques bastante rasos, né? Não são tanques com grande profundidade, eles são rasos, né? A água do mar vai ser represada ali, vai ser depositada ali. À medida que vai evaporando, eles vão, com o próprio vento e o sol, né, ajuda essa água a evaporar, sair para a atmosfera e vai formando os montes de sal, tá? A destilação que mostra aqui é a mesma que eu mostrei ali no PowerPoint, tá? E esses são os principais métodos de separação de mistura que tem aqui, que a gente mais usa, assim, né? Os mais usados são eles. E depois vem a destilação, e aqui é só a destilação simples com condensador, que o livro de vocês traz, mas existe uma destilação fracionada, que aí usa uns destiladores industriais enormes, né? Que faz destilação de petróleo, essa coisa toda, né? É muito mais complexo, muito mais detalhado, né? Vai fracionando, vai tirando tudo que a mistura tem, só que de forma fracionada, tá? Tirando vários componentes da mistura.
né? Também é feita pelo ponto de ebulição e fusão, tá? Centrifugação, também tem aqui que a gente também já viu. Então, são esses os métodos de separação que o livro de vocês traz, tá, gente? Certo? Agora, nós vamos para a nossa mistura. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Pegue um caderno aí para anotar, tá? Vocês vão pegar em casa um vidro, certo? Um vidro pode ser um vidro de maionese, um vidro de qualquer coisa, tá? Vocês vão botar nesse vidro, vocês vão colocar água até a metade do vidro, tá? Água. 2 colheres de arroz cru, tá? O Certo? arroz é com a água. O arroz com a água, tá? Água, metade do vidro de água, metade do vidro de água, 2 colheres de arroz, tá? E 2 colheres de sal. Certo? Deu para entender? Aí, eu quero que vocês... Isso, arroz... Não, mais uma coisa. Pedrisco, sabe aquelas pedrinhas pequenas que vocês têm em casa? Pedrinha de quintal, assim, brita. Pedrinha de quintal, tá? Pedrinhas pequenas. Maior que os grãos de arroz, tá? Não tem. Mas não tão grandes assim, né? Só um pouco maior que o grão de arroz, tá? Pode botar feijão. Pode botar feijão, pode botar grão de bico, Beleza. tá? Grãos maior que o arroz. Alguma coisa, 2 colheres também de grãos maior que o arroz, tá? Pode ser grãos de pedra, pode ser de feijão, pode ser de, sei lá, mas tem que ser maior que o arroz, tá bom? Bem maior, de preferência, tá? E aí, eu quero que vocês usem métodos para separar, no mínimo, 2 componentes dessa mistura, tá? No mínimo. 2 componentes desta mistura, tá? Agora, vem a outra mistura. Vera, Oi. quanto de pedrisco eu não ouvi direito? Umas 2 colheres também, um montinho assim de pedra, tá? Tá. Agora é outra, essa é uma, vamos ver, ó. O primeiro vidro vai ter o quê? Água, metade do vidro é água, depois umas, não precisa ser exato, tá, gente? Umas 2 colheres de arroz, umas 2 colheres de sal, 2 colheres de alguma coisa, um pouco, né, de alguma coisa que tem os grãos maiores, tá? Agora vem o segundo vidro. O segundo vidro, ele tem. O segundo vidro aqui, deixa eu ler aqui. O segundo vidro, ele tem água, água, eu botei assim, deixa eu ver, quando eu fiz, eu botei, eu acho que uns 2 dedinhos assim, ó, de óleo, tá? Botei meio vidro de água, mais ou menos, 2 dedinhos de óleo, tá? Só que espera aí, ó. Antes, pega a água, coloca a água, 2 colheres de farinha de trigo e mexe bem, tá? Água, 2 colheres de farinha de trigo, mexe bem mexido. Depois que botou a farinha de trigo, mexeu bem, coloca mais ou menos uns 2 dedinhos de óleo, tá? Certo? Querem que eu repita? Acho que não. Vamos ver. Por favor. Quem me diz aí o que, que tem no primeiro vidro? O primeiro?
Tenho meio copo de água, 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão e 2 colheres de sal. Feijão ou pedra, ou qualquer coisa que tenha maior que o arroz, né? Certo. Primeiro vidro é isso. O segundo vidro tem que fazer o quê? Água misturada com trigo, com Meio 2 colheres de trigo. vidro de água, umas 2 colheres de trigo, mistura bem. Depois coloca uns 2 dedinhos de óleo, tá? Agora, o que eu queria? Eu queria que quem pudesse, não precisa ser todo mundo, mas quem pudesse, filmar quando estiver separando, tá? Mostrar para a gente de que jeito que separou essas coisas, certo? Então, nas 2 misturas, eu quero que separe, pelo menos, no mínimo, 2 componentes da mistura, tá? No mínimo, 2. Vera, Oi. duas colheres de óleo é que cor... Assim, ó, vamos supor, eu vou pegar um vidro ali para mostrar para vocês, tá? Só um minuto. Que negócio de maluco. Depois explode ainda, isso aí vai ruim. Fica com pressa, Henrique. Tem compromisso? Ó, tá? Aqui eu vou fazer num copo, vocês podem fazer num vidro qualquer, tá? Olha aqui, botei a água no copo, todo mundo tá enxergando, né? Ó, agora eu coloco assim, ó, umas 2 colheres, aqui, ó, já fiz isso. Umas 2 colheres aqui de farinha de trigo. Vou mexer, certo? Ó. Mexe bem, tá? Agora eu vou colocar óleo, ó. Certo? Posso colocar até mais se eu quiser, tá? Deu. Essa aqui é a segunda mistura, tá? A primeira é aquela que eu falei, a segunda é essa aqui. Coloquei o trigo, coloquei o óleo, ó, tá? Agora eu quero que separe daqui o máximo de componentes. Tem 3 componentes nessa mistura, certo? Uma fase que eu tô vendo aqui, primeiramente, ó, homogênea, né? E aqui, nesse momento, é homogêneo esse sistema aqui, né? Essa partezinha aqui. Mas, se eu olhar todo, considerar o copo como todo um sistema, eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Tá? Vendo 2 fases aqui, ó. Quantos componentes? 3 componentes, água, trigo e óleo, certo? Agora eu quero que separe isso aqui, tá? No mínimo, 2 componentes eu quero daí, tá? Aí vocês vão ver como é que vocês vão fazer para ter esses 2 componentes, ou o óleo e a água, ou o trigo e o óleo, ou o trigo e a água, 2 componentes no mínimo. Se der para ter os 3 separadinhos, ótimo, tá? E aí eu quero também, e na outra também, 2 no mínimo, se der para separar todos, melhor ainda. Tá? Vocês é que vão pensar agora como é que vocês vão separar essas misturas, né? E me dizer na quinta-feira como é que vocês fizeram. Tá? Deu para entender? Sim. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então tá certo. Então, peraí, deixa eu levar isso aqui lá de volta, senão daqui a pouco eu vou derrubar tudo aqui.
Pronto. Então, tudo certo para a tarefa de quinta-feira? Certinho? Tudo certo. Vocês teriam alguma coisa para perguntar, gente? Que a gente ainda tem um tempinho, né, de aula. Tá? A aula vai até que horas? Já acabou a aula. Ainda Acabou. faltam 10 minutos, Vera. Ah, tá bom. Sempre passando, né? Então tá, gente. Então, até quinta, né? Quinta é a nossa última aula até as férias, né? E façam direitinho. Quem puder gravar, grava pra gente ver, tá? Como é que vocês separaram. Tá bom? Tá. Combinado? Tchau, então, gente. Beijo. Tchau, velho. Até a próxima aula. Tchau, até. Tchau. Tchau.